Olá, pessoas! Eu sou Marília Araújo, biomédica, e é com grande prazer que inicio mais uma aula, desta vez para a disciplina de Biologia 3. Dentre as biologias da nossa vida aí laboratorial, vocês já viram Biologia 1 e 2 e agora seguimos para a Biologia 3. Diferencinha entre elas. Biologia 1 e 2, a gente vai conhecendo a célula, conhecendo o formato da célula, a composição celular. Biologia 3, a gente entende a química celular. Tudo no nosso organismo e no meio vivo funciona através de reações químicas. Então, a gente vai entender como funciona uma célula para que a gente entenda a interação de todas elas e para que a gente entenda como funciona o nosso organismo e o dos outros seres vivos também. Então, todas as funções do nosso corpo são executadas por células mediadas através de reações químicas que são catalisadas por enzimas. Então, a gente vai entender a química celular. Vamos fazer uma breve revisãozinha aí, porque eu tenho certeza que vocês lembram de tudo, de Biologia 1 e 2 e do segundo grau. Porém, a gente vai fazer aí, dar uma ajuda para a memória da gente, vai fazer uma revisãozinha, tá bom? Então, a célula ela é a unidade básica de todo organismo vivo. O que eu quero dizer é isso? Que todo ser vivo é composto por células. As células se juntam e formam os órgãos e formam os tecidos se juntam e formam os órgãos e os órgãos se juntam e formam os sistemas, que formam o nosso corpo. E assim acontece com todo ser vivo, ele vai ser composto por células. E elas são organizadas de maneira que elas consigam desempenhar a função para que elas foram criadas. Então, a gente vai perceber também que cada célula do corpo, ela vai ter uma composição básica igual, porém ela tem algumas coisas a mais ou a menos, dependendo da tarefa que ela execute. Então, uma célula que ela que ela tem que desempenhar uma função de produção de proteínas. Então, essa célula vai ter uma quantidade maior de ribossomos. Se essa célula tem que desempenhar uma respiração, então ela vai ter uma quantidade maior de mitocôndrias. Então, essa composição celular, essas organelas, funcionam como órgãos da célula. Então, de acordo com a função que essa célula executar, ela vai ter uma composição um pouco diferenciada. Assim também é o formato dessa célula. De acordo com o lugar que ela precisa estar, ela vai ter que se adaptar ao seu formato para que ela consiga estar naquele lugar e desempenhar a função a que ela se propõe. Então, a gente diz que a célula é a unidade básica de todo organismo vivo, porque todo organismo vivo é composto por milhões e milhões e trilhões de células, e cada célula executa sua função específica. Nosso corpo ele possui cerca de 100 trilhões de células. A célula mais numerosa do nosso corpo, uma delas são os leucócitos, são os glóbulos vermelhos, que são nossas hemácias, que vão desempenhar a função de transporte de oxigênio e trocas gasosas. Então, vamos para os conceitos básicos sobre a célula. A célula é a menor unidade viva. Então, a menor porção de um ser é a célula. Todo organismo celular, ele provém, tem início de outra célula. E essa célula é uma célula germinativa. Aí as células tronco, as stem cell, vão dar origem a outras células. Nós somos formados por uma germinação celular. Nossa célula germinativa masculina, a célula germinativa masculina encontra a célula germinativa feminina e dão origem à fecundação e a um novo ser, multiplicação de várias células e dando origem aos tecidos, aos órgãos e à formação desse novo ser. Por isso que a gente diz que toda célula provém de outra. Até o nosso corpo, quando essa célula
dos nossos órgãos, ou as células circulantes do nosso corpo, elas têm um tempo de vida útil. Quando esse tempo chegar ao fim, elas têm que ser renovadas, e quem renova elas é outra célula, que vai dar origem a mais uma e assim por diante. Todas as reações metabólicas de um organismo vivo são realizadas por células que compõem esse organismo. Então, quem executa as funções, na verdade, são as células. E o formato dessa célula, como eu falei, vai estar ligado à função que ela tem que executar. Existem seres feitos de uma célula apenas, como é o caso das bactérias e dos protistas. E existem seres vivos formados por várias e várias células, como alguns fungos, plantas e animais. Então, eu tenho organismos unicelulares, que são compostos de uma célula apenas, e eu vou ter organismos multicelulares, que são compostos aí de várias e várias células. Para que a gente consiga estudar essa célula e entender como ela funciona, a gente tem que visualizar, estudar a morfologia, estudar o funcionamento, e a gente consegue ver essa morfologia em 3D através de um microscópio eletrônico de varredura. A gente consegue também visualizar células na microscopia óptica, que é isso que a gente usa na rotina laboratorial. Porém, não é em 3D, como a gente vê no microscópio eletrônico de varredura. Ele utiliza feixes de elétrons que vão varrer a superfície do que a gente está lendo e vão capturar a sua forma. Ele permite a visualização de objetos muito pequenos, ampliando esses objetos. Aqui a gente vai ter um leucócito visto em 3D, como se a gente estivesse dentro do corpo visualizando ele. E agora a gente vai para a estrutura e organização dessa célula. Então, os componentes celulares são as organelas e estruturas que formam aquela célula. Eu terei aí membrana plasmática, citoplasma, núcleo, mitocôndrias, retículo endoplasmático liso e rugoso, ribossomos, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, citoesqueleto. Então, todos são componentes dessas estruturas celulares. A membrana celular ela é composta por uma dupla camada ou uma bicamada fosfolipídica de fosfato lipídio. E essas proteínas são dispersas nessa camada fosfolipídica. Então, ela tem uma bicamada fosfolipídica com proteínas. A membrana plasmática ela vai servir para estruturar a célula, para fazer trocas de nutrientes, para fazer reações químicas, para induzir reações, para permitir ou não a entrada de nutrientes ou de compostos. Então, ela vai manter as condições de pH e osmolaridade dessa célula. Então, ela mantém a célula em equilíbrio, em homeostase. Mantém o equilíbrio iônico, absorve nutriente, excreta toxinas, resíduos e produtos celulares, auxilia na locomoção dos seres unicelulares, dá suporte e proteção a essa célula e permite a interação célula a célula e meio ambiente. Então, tanto a conversa entre células, como entre a célula e o seu meio externo. A membrana celular, elas são seletivamente permeáveis. O que a gente quer dizer com isso? Que ela seleciona, ela decide quem ela quer que entre e o que ela quer que saia. Então, ela seleciona quem vai conviver com ela, o que ela quer, o que ela necessita, o que ela precisa. E o que ela não quer, ela não permite que entre. Assim, ela bloqueia e regula a entrada de outras substâncias para essa mesma célula. A passagem de muitas moléculas é regulada pela membrana, como por exemplo a glicose, que é uma fonte aí nutritiva. Aqui tem um resumo das funções básicas da membrana: atividade enzimática, sinalização celular, ligação do citoesqueleto e da matriz extracelular, transporte,
ligação intracelular e reconhecimento celular. Como é que essas trocas acontecem na célula? Através de endocitose e exocitose, endo dentro, exo fora. Então, consiste na captação e englobamento de partículas do ambiente, que a gente pode classificar aí como pinocitose, basicamente para partículas líquidas, e fagocitose para partículas sólidas. Consiste na excreção de resíduos, partículas tóxicas e produtos celulares, assim como o englobamento também de nutrientes. Aqui nossa mitocôndria, que é uma organela celular, que ela faz a conversão de energia. Nossas próximas aulas estarão ligadas à mitocôndria. Aqui é um cloroplasto, que é de célula vegetal. Aqui é uma mitocôndria, que é de célula animal. Essa mitocôndria é que vai fazer nossa respiração celular, é que vai fazer as reações químicas para que a gente obtenha energia. Então, as mitocôndrias fazem a conversão de energia que é realizada nos animais pela mitocôndria e nas plantas pelo cloroplasto. Aqui são estruturas internas dessa mitocôndria. Aqui cristas mitocondriais, matriz mitocondriais, que a gente vai ver mais detalhado mais para frente na aula de respiração celular. Aqui eu tenho as membranas externas, aqui ela vista ao microscópio. E aqui eu tenho alguns ribossomos, tenho DNA mitocondrial, membrana interna e externa. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Elas estão presentes em órgãos que executam grandes atividades metabólicas e ficam dispersas no citoplasma, assim como outras organelas, e vão estar presentes tanto em células animais como vegetais. O retículo endoplasmático, temos o liso e o rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem esse nome por apresentar, aderida à sua superfície, ribossomos. Por isso do nome rugoso, porque ele tem os ribossomos aderidos e é como se ele fosse enrugadinho. Desempenha a síntese de proteínas, apresenta continuidade com a membrana nuclear e as proteínas sintetizadas são lançadas nos canais do retículo para que sejam processadas e armazenadas. O retículo endoplasmático liso, ele não apresenta ribossomos, por isso do nome liso. Ele é contínuo com o rugoso, então começa um, termina o outro, e atua na degradação de toxinas, então ele executa a desintoxicação do nosso organismo. Participa também da síntese de alguns hormônios, esteroides e fosfolipídios. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas. Nos procariontes estão distribuídos dispersos nas células, nos eucariontes estão situados no citoplasma e na parede do retículo endoplasmático rugoso e também no núcleo. O núcleo é onde tem nossa informação genética de todas as células. Existem seres formados com material genético DNA e de RNA. Ela é delimitada, o núcleo é delimitado pela membrana nuclear, também conhecida como carioteca, que se comunica com os retículos endoplasmáticos. Complexo de Golgi, ele atua no armazenamento, processamento, empacotamento e transporte de produtos celulares. Ele está em maior quantidade em células com grande atividade secretora, células são produtoras de muco, células que são secretoras de hormônios. Produtos celulares são distribuídos em vesículas que brotam na face
do complexo de Golgi, sendo assim expostos. Os lisossomos, eles fazem a digestão celular. Eles apresentam um pH ácido, digerem partículas tanto estranhas de patógenos, como fazem também a digestão para se obter nutrientes. Ele tem enzimas, proteínas com atividade enzimática, catalítica, que a gente chama, capazes de acelerar essas reações biológicas e capazes de quebrar as macromoléculas em moléculas menores para que assim a gente aproveite os nutrientes. Eles desempenham diferentes funções na digestão intracelular e se fundem com os vacúolos digestivos para facilitar essa degradação de compostos. São responsáveis também pela reciclagem das organelas. Cílios e flagelos, algumas estruturas do nosso corpo, como as trompas, como algumas células do nosso pulmão, elas têm cílios. E a gente tem também algumas células, alguns seres unicelulares, como bactérias, que têm flagelos, para que ajudem na locomoção, são as bactérias flageladas. Os cílios e flagelos são estruturas à parte, São apêndices que a gente chama, são estruturas anexas que se projetam a partir da superfície celular. Elas facilitam também, em alguns casos, captura de alimento, locomoção, reprodução. Estão presentes aí na traqueia e nos brônquios, nas tubas uterinas, nas microvilosidades do intestino. Temos também aí o citoesqueleto celular, que é uma estrutura da célula, consiste num conjunto de fibras e túbulos que formam uma complexa rede de filamentos de actina, microtubos e filamentos intermediários, dão estrutura aí à célula. E a natureza estrutural dessa célula vai depender da organização estrutural, a função a que elas são designadas. Como a gente viu, tem células eucariontes, que são células desenvolvidas como as do nosso corpo, e tem células procariontes, que são células mais rústicas, porém têm um perfeito funcionamento também. Quanto à fisiologia, elas são totalmente funcionais e elas têm cada organela responsável por uma função. Quanto à natureza química, elas podem ter uma origem orgânica ou uma origem inorgânica. Basicamente, as orgânicas são aquelas que a gente consegue processar e que a gente consegue criar através de outros compostos. As inorgânicas são aquelas que o nosso corpo não produz, como os sais e água. Aqui uma célula eucariótica, com todas as organelas, cada uma com sua função, dispersas de forma organizada e funcional. Aqui uma célula rústica, uma célula procarionte, uma bactéria, no caso aqui, flagelada, que elas não possuem organelas, elas possuem um material genético disperso no citoplasma e possuem os ribossomos, que é para a produção de proteínas. Quanto à natureza química dessa célula, quando se analisa a matéria que compõe os seres vivos, encontra-se principalmente elementos básicos a toda célula, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Esses elementos constituem cerca de 98% da massa corporal da maioria dos seres vivos. Dentre os compostos orgânicos, vamos ter aí ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios, proteínas e
vitaminas. Quanto à natureza inorgânica, temos água e sais minerais. As inorgânicas. Então, eu tenho 2 inorgânicas e todo o resto serão orgânicas. A água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, o H2O, e a tensão superficial da água, a coesão entre as moléculas de água faz com que a superfície do líquido se comporte como uma película elástica. Então, se vocês observarem, seres leves como mosquitozinhos, muriçocas, aquelas aranhas de perninha comprida, quando elas conseguem caminhar sobre a água, porque elas são leves demais e existe a tensão superficial da água que faz com que se forme uma película. Coesão é a atração entre as moléculas que compõem as moléculas de água. Adesão é a atração entre as moléculas de água e de outras substâncias polares. Capilaridade são as moléculas de água, a capacidade que as moléculas de água têm de se ligarem entre si e de conseguirem subir pela parede do tubo, possibilitando a ascensão desse líquido. Sabe que quando a gente coloca um canudo dentro do copo, se vocês notarem, o líquido consegue subir pelo canudo. Então, isso acontece por conta da capilaridade. Quando a gente já fizeram alguma aula que a gente utiliza o capilar, que é feito um canudinho, que a gente utiliza para fazer microhematócrito, VHS. Aquele sangue entra ali, só em tocar no sangue, o sangue é conduzido para dentro daquele tubinho pela capilaridade, por isso do nome capilar. Dissolução. A água se dissolve em diversas substâncias, é conhecida como um solvente universal. E também ela dissolve nutrientes e dissolve compostos no nosso organismo. Por isso que é necessário que a gente faça uso de água, porque ela também catalisa reações, ela dissolve compostos, ela encaminha compostos. As inorgânicas, né? Falando das inorgânicas, por causa de suas propriedades químicas, a água desempenha diversas funções nos seres vivos. Uma delas são as que a gente lista a seguir. Participação nas reações químicas. A água atua, como eu falei, em diversas reações químicas, tanto estabilizando como promovendo reações. Atua como um solvente universal, tanto para gases, proteínas e compostos, como também para reações químicas. É um meio de transporte. O fluxo de água nas células e no organismo facilita o transporte de substâncias como hormônios, nutrientes e também de gases, entre outros. Ela possibilita proteção térmica pela alta quantidade de água que nosso corpo produz. A gente mantém a temperatura e não tem variações bruscas de temperatura, graças à água que mantém o nosso corpo estável. Os sais minerais são substâncias inorgânicas formadas por íons que resultam em átomos que receberam ou doaram elétrons e atuam como substâncias reguladoras também do metabolismo das células. São obtidas por ingestão de água e de alguns alimentos e eles mantêm o equilíbrio de sódio e potássio, podem ser associados a moléculas maiores como ferro, ajudam na contração dos músculos e nas transferências de energias através das cargas elétricas. Aqui listamos alguns compostos minerais e principais fontes de minerais e sua importância para o nosso organismo. O sódio, que é o sal de cozinha, né? Ele é necessário para a transmissão dos impulsos nervosos e o equilíbrio hídrico do nosso corpo, ou seja, a quantidade certa de água do nosso corpo. O cloro, que está presente também no sal de cozinha, na água, é necessário para a formação do suco gástrico, para que a gente consiga fazer a digestão. O fósforo
vai estar presente em carnes, leites e cereais e atua na composição dos ossos e dos dentes. O potássio vai estar presente em carnes, leites e frutas, necessário para a transmissão de impulsos nervosos e contração muscular. O cálcio está presente em laticínios e em peixes e é fundamental para os ossos e para os dentes. O iodo vai estar no sal e nos frutos do mar, faz parte também dos hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide precisam do iodo. O ferro está nas carnes, cereais e ovos. Faz parte das moléculas da hemoglobina, por exemplo. A gente sabe que a hemoglobina é o que está presente dentro das nossas hemácias e ela é composta por ferro e por uma porção de proteína. E é graças a essa porção ferro que ocorrem os transportes de gases no nosso corpo. O flúor vai estar na água fluoretada e é necessário para a transformação dos ossos e dos nossos dentes. Muito obrigada pela atenção e essa é mais uma aula, foi uma aula de revisão para que a gente consiga pôr as ideias aí em ordem, para que quando a gente siga nas próximas aulas, a gente já tenha isso em mente e não fique perdido. Então, deem uma olhadinha nessa aula, revisem isso aí direitinho para que a gente possa prosseguir com sucesso para as próximas aulas.